Finalizado e realizado já o nosso terrário com todo o acabamento, é hora de pensarmos na parte da rega. Como regar o seu terrário? Entendemos desde o princípio que são plantas que gostam de umidade. Essa umidade que vai estar aqui dentro do terrário, nós precisamos entender que ela vai ficar fechada. Então, nada de colocar muita água no seu terrário, fazendo com que as raízes fiquem sempre encharcadas. Não são plantas aquáticas para você deixá-las mergulhadas na água ou com água excedente. É preciso ter um equilíbrio. E essa água que a gente vai colocar, você construiu o seu terrário, coloca uma água suficiente para você entender que a terra está úmida e não encharcada. Úmida, apenas úmida. E o que as plantas vão fazer com essa água que você colocou lá? Terminou o terrário, finalizou, colocou a aguinha e tampou. As raízes vão sugar essa água para alimentar ali toda a parte da planta. E quando essa água chega lá na folhinha, essa folhinha com a respiração dela, porque a planta é um ser vivo e respira, ela vai transformar oxigênio em gás carbônico. Quando essa água entra em contato com o interior do terrário, essa água condensa na paredinha interna do vidro. Como que acontece aqui nesse planeta que a gente vive, né? Nessa escala maior? A água precipita, vai para a nuvem, depois chove. Isso é o que acontece aqui dentro, fazendo com que o seu terrário fique sempre úmido. Então, entende esse ciclo? A água, uma vez que ela está ali, não tem para onde escoar. A planta puxa ela, devolve ela aqui para a parte de dentro do terrário, digamos que pro oxigênio que está ali dentro. Essa água condensa na paredinha do vidro e volta para a terra novamente. Então, esse é o ciclo. Isso vai acontecendo continuamente. Daí você pergunta por que que o terrário, se ele é tampado, por que que então a água eu tenho que regar ele novamente? Aí depende de vários fatores. Se a sua tampa é 100% lacrada, se ele está fechadinho, a espessura do vidro, se é um vidro mais grosso ou mais fino. Por que isso é relevante? Digamos que eu more numa região onde a maioria do ano é bem quente e seca, uma região seca. Em contato do ar externo aqui com o vidro, o que acontece? Esse calor que está aqui inevitavelmente esquenta esse vidro e essa parte quente, a água ela vai secando com mais facilidade lá dentro. E devido ao ar também ser mais seco, ela também evapora com mais facilidade. Por isso que eu digo que quando você vai entregar um terrário, não existe uma receita de você dizer o seguinte: daqui 30 dias coloque água, daqui 60 dias coloque água. Não tem como isso, porque as estações do ano são diferentes. O clima que você vive não é o mesmo que o meu. Então, é observação. Aquela pessoa que mora numa região chuvosa, fria, entende que o seu terrário vai se comportar de uma forma diferente daquele outro extremo? A água vai demorar mais a evaporar, o tempo está mais frio, então o vidro não vai ficar quente. São fatores que você precisa entender eles e não sair por aí falando: todo terrário você coloca água daqui 30, 60 dias. Fulano só abre
terrário dele de 3 em 3 meses. Então, são fatores que você precisa entender na hora de você querer passar uma receita moldada para as pessoas. Muito cuidado nesse momento aí, tá? Faça seu terrário. Eu sempre digo que todo terrarista, quando começa, ele precisa de um laboratório, ele precisa construir os seus terrários para que ele comece a observar, para que ele entenda do que ele vai ensinar para outra pessoa, ou para que ele, na hora de vender, saiba dar as orientações. A orientação que eu dou para o meu cliente aqui pode não ser a orientação que você dê aí, devido ao clima do seu estado, da sua região, tá? E aí, olha só, vou mostrar para vocês a tampa. Olha só, tá bem molhadinha. Todas as vezes que for colocar a mão no seu terrário, gente, lave bem a mão, tá? Olha só. Você consegue ver agora, olha, ó. Que eu vou fazendo isso aqui, como se estivesse limpando a paredinha, só para você ver o quanto que estava suado, ó. Viu só? E aqui você entende, olha, as minhas palmeirinhas estão aqui no fundo. Gente, esse terrário tem 2 anos, 2 anos. Nunca podei ele, tô esperando para podar junto com o pessoal do curso, porque essa fitônia já tá bem alta. Ó, uma fitônia de 2 anos. A palmeirinha, ela se multiplicou muito, quero mostrar para vocês aqui atrás, ó. Olha só o charme que tá essa palmeirinha. Viu só? E tá aqui. Esse terrário lindo, saudável e viçoso. Olha a folha da maranta, o quanto tá linda. E onde ele fica? Eu deixo ele aqui na sala da minha casa, onde eu tenho uma garagem na frente, porém, de manhã o sol entra aqui na frente da minha casa, na garagem, e eu tenho uma porta de vidro bem grande na minha sala, que recebe bastante claridade de manhã. Mas é assim, o sol entra aqui de manhã, quando é lá para as 11h30, meio-dia, ele já tá lá para cima e indo para trás. Então, a claridade mesmo que ele recebe é essa da parte da manhã. Você precisa ter um lugar adequado para colocar o seu terrário, porque não adianta de nada você prestar atenção em todos os passos e colocar o terrário num lugar inadequado, que bata sol direto nele, ou que não tem nenhuma janela, num cômodo que não tem nenhuma janela. Não que não seja possível construir um terrário para sombra total, tá? Mas isso nós vamos falar em outro momento. Então, escolha o lugar que receba claridade indireta do sol. E aí você vai ter um terrário lindo, saudável, para que você possa contemplá-lo, de preferência todos os dias. Eu amo admirar os meus terrários, fico momentos aqui olhando toda essa perfeição, esse mini planetinha intocado, né? Por isso que ele é maravilhoso. E daí a gente precisa muito entender que o nosso planeta, esse enorme planeta, essa casa em que a gente vive, também precisa do nosso cuidado.